Olá, boa noite a todos. Aguardando para começar a nossa live às 20 horas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a trajetória escolar do meu filho, né? Da rede privada para a rede pública. Daqui a pouco a gente começa. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Vamos aguardar aqui chegar mais seguidores, né? Para a gente começar a nossa live de hoje. Então, boa noite a todos. Essa live vai ficar aqui gravada no Instagram. Eu também vou subir ela depois para o canal do YouTube. Eu vou começar a colocar todas as lives lá também, para poder ter mais visibilidade, que eu vejo que lá tem bastante visualização. Então, eu vou estar sempre compartilhando as lives aqui e lá. Como eu sempre deixo as lives gravadas, tem muitas pessoas que assistem depois. E eu acho isso interessante, é bom que a gente vai fazendo as trocas, seja aqui, né, no momento que a live está acontecendo, seja depois. É importante a gente estar dando visibilidade para o tema das altas habilidades superdotação, que é um tema ainda muito pouco discutido, pouco debatido no Brasil, que carece de mais estudos, de mais pessoas levantando a bandeira, de mais pesquisas, de mais visibilidade mesmo, né? E nós, mães de crianças com superdotação, precisamos nos reconhecer também como mães atípicas e levantar essa bandeira, porque o termo mães atípicas no Brasil está se tornando assim um termo de nicho, né? Pertinente a um nicho específico. E nós também precisamos nos caracterizar como as mães atípicas que somos, com tanto de coisas que às vezes nós temos que lidar com as nossas crianças, né? Que são diferentes os desafios delas. Então, hoje a temática é sobre a transição que eu fiz com meu filho, essa jornada, né, de pegar um superdotado, tirar ele ali do ensino privado, ao qual ele já estava acostumado, que já era ali confortável para ele, e trazer para a educação pública, né, como é que foi isso. Então, nesse primeiro momento quero me apresentar, eu sou a Núbia, eu sou mãe de uma criança com altas habilidades de superdotação. Meu filho tem 9 anos. Ele foi identificado com superdotação entre os 3 e 4 anos, né? Estava mais ou menos com 3 anos e meio. Foi quando ele foi já identificado. Ele começou a educação dele na escola pública,
Nós moramos em Goiânia. Aqui os centros de educação infantil são chamados de CEMEIs, são Centros Municipais de Educação Infantil. Então ele começou a jornada escolar dele na educação pública e depois da educação pública eu migrei ele para o ensino privado, onde ele fez ali no ensino privado o restante da educação infantil, né? Cursou a fase da alfabetização e o início, né, do ensino fundamental. Aí, no terceiro ano do ensino fundamental, na metade do terceiro ano, eu mudei ele para a escola pública, que é onde ele está até agora. Ele está cursando o quarto ano do ensino fundamental na escola pública. Cada rede teve sua forma de lidar com as altas habilidades, com a superdotação. Eu acho que não tem um jeito certo, né? A gente tem ganhos, tem perdas, a gente tem aprendizados e tem desafios, seja numa rede, seja na outra, né? Mas hoje a gente vai pontuar nessa live um pouco sobre como foi isso. O que é ser superdotado, né? O que é a superdotação? Ser superdotado é você ter um cérebro que funciona de uma forma diferente, você ser neurodivergente. E essa forma diferente que o seu cérebro, né, funciona faz com que você vá performar com alguma habilidade acima da média. E essa habilidade, ela pode ser uma habilidade geral, por exemplo, em linguagem, em matemática, em arte, em educação física, ou pode ser uma habilidade específica, como em desenho, em história em quadrinhos, em maquiagem, em cuidar das pessoas, em direitos humanos. Pode ser um nicho, né, específico, ou pode ser uma habilidade mais generalizada. E a pessoa pode ter uma habilidade acima da média em mais de uma área, né? Ela pode ter essas altas habilidades em mais de uma área. No Brasil, é muito adotado o conceito, né, de Joseph Renzulli. A teoria do Renzulli é chamada de teoria triárdica da superdotação. Triárdica, 3 arcos, né? Na nossa tradução, 3 anéis que se interligam. E quais seriam esses 3 anéis? Seriam características que ele vê em comum, que quando elas estão presentes, se manifesta o comportamento superdotado. Essas características são a habilidade acima da média, a criatividade e o comprometimento com a tarefa. Então, o comportamento superdotado seria o que ocorre na junção dessas 3 características. Então, existem outras teorias de superdotação, mas hoje, como a gente está falando de escola, eu vou me pautar nessa, porque é essa teoria que ela vai ser o esteio para as políticas educacionais no Brasil para as crianças com altas habilidades de superdotação. Então, nós vamos partir dessa teoria. E aí, para saber mais sobre essa teoria, né, tem um livro de estudo que eu gosto muito, que é esse livro aqui, Altas Habilidades, Superdotação, Inteligência e Criatividade, organizado pela Ângela Virgolin e pela Elizabeth Konkvitz. Nesse livro aqui tem a tradução do artigo original do Renzulli, lá, né, de 1900, acho que 1980, 85. É um artigo, é o artigo onde ele lança essa teoria dele, né? A teoria dos 3 anéis. E aqui tem esse artigo traduzido, então, para quem não lê em inglês, né? É bem interessante, a tradução é muito boa. Então, aqui a gente tem essa tradução e tem aqui artigos de diferentes pesquisadores consagrados na área brasileira também, né? Na área da superdotação. Então, dentre aqui desses artigos, dá para a gente tirar bastante estudo interessante, bastante estudo legal, eu gosto muito. Pode ver que é um livro que eu estudo muito, e ele é muito interessante, toda vez que eu estou fazendo pesquisa, eu dou uma olhadinha nele, nos artigos que tem nesse livro. Então, para conhecer um pouquinho mais da teoria do Renzulli, né, pode estar lendo esse artigo inicial dele, onde ele fala sobre a teoria triádica dele. E aí, como é que eu vejo isso no meu filho, né? A identificação dele
No começo a gente percebia que ele tinha algumas características diferentes, mas algumas delas pra gente era. As pessoas falavam, mas pra gente era normal, porque várias pessoas da família tinham feito parecido. Então ele fala muito cedo, ele ser muito esperto, ele montar quebra-cabeças grandes ali já com 2, 3 anos, a gente achava aquilo muito trivial. Porque todo mundo na família fazia algo parecido, já tinha feito parecido quando era criança. Então as pessoas observavam, as pessoas de fora falavam, nossa, que menino inteligente. E a gente olhava e falava, ah, é coisa de família, todo mundo da nossa família faz isso. Então a gente não percebia ali, né, alguma coisa diferente. O CEMEI já percebeu algo diferente, né? Quando ele entrou no Centro Municipal de Educação Infantil, eles perceberam que ele não interagia com as crianças da mesma idade, que ele interagia melhor com adultos, então que ele tinha dificuldade de interação com os pares dele, porque ele falava já muito certinho, a linguagem oral era muito desenvolvida. E aí o CEMEI já tinha ali uma outra teoria, de que talvez ele pudesse ser uma criança com uma necessidade educativa especial. Então o CEMEI tinha ali outro olhar para ele. Depois eu coloco ele na rede privada e a rede privada me chama para conversar sobre o desenho dele. Fala, olha, o desenho dele é diferente. O desenho dele está muito evoluído, está muito além do que a gente espera para uma criança, né, de 4 anos. O desenho dele está muito desenvolvido, de 3 anos. O desenho dele está muito desenvolvido. E aí eu pego, então, coloco ele, né, para fazer a avaliação neuropsicológica. E aí, nessa avaliação, é identificada ali as altas habilidades. Na época, ele era percentil 98. Ele ainda não podia fazer o teste padronizado, que é o VISC, né, que é o teste mais geral, para se ver ali o famoso QI, né, para saber quanto a criança tem de QI. Ele faz outros testes, porque ele não tinha idade para fazer esse teste, que é o VISC. Então, ele faz outros testes e ali é comprovado ali que ele tem essa inteligência acima da média e que ele seria ali percentil 98. Então, num grupo de 100 crianças, só ele mais uma teria uma inteligência ali, né, próxima. E aí vai passando o tempo, a gente vai colocar ele na psicóloga, né? Vou incentivando. Ele continua nessa escola privada. A escola era bilíngue, né? Oferecia o ensino em português e em inglês. O que foi bom, que fez com que ele desenvolvesse rapidamente a linguagem, né? No inglês. A escola oferecia capoeira, oferecia robótica. Então, coisas além, né, do currículo tradicional, e isso vai deixando ele ali mais motivado, ele vai adquirindo ali outros conhecimentos, isso vai sendo bom para ele. Mas, por outro lado, ele convive com um grupo muito pequeno, né, um grupo ali de 5, 6 estudantes, todos com mais ou menos a mesma condição social, e quando ele tinha ali um pequeno estresse, porque o superdotado tem os momentos de sobrecarga intelectual, sobrecarga emocional, o recurso da escola era abrir a porta e falar, vá passear. Então ele dava uma voltinha, ou então ele dormia, ele ficava ali na cadeira ali e dormia por um período longo. Ele se recusava a fazer algumas tarefas e ficava por isso mesmo. Eles me mandavam para casa as tarefas que ele não tinha feito na escola. E ele me narrava essas situações de ter ficado andando, de ter ficado brincando no parquinho sozinho enquanto os colegas estavam fazendo tarefa, de não se identificar nas tarefas por elas serem repetitivas. Então, essa experiência, né, já foi começando a se desgastar com o passar do tempo. Ele tinha dificuldade com a rotina de alimentação da escola, ele não conseguia ficar no refeitório, ele achava o cheiro, né, desagradável, o barulho desagradável. Demorou alguns anos para ele se adequar a ir até o refeitório, mas no primeiro ano ele não podia levar a comida dele, então ele ficava com fome na escola, o que deixou ele muito irritado, deixava ele muito irritado, muito nervoso mesmo. Aí, com conversas, né, a escola foi se abrindo a ele poder levar o próprio alimento, porque ele tem também a seletividade alimentar. E aí, levando o próprio alimento, né, o próprio lanche, isso foi melhorando para ele. Ele começou, então, ali a
se adequar melhor àquele ambiente da escola. Mas era um grupo muito pequeno de crianças com as quais ele interagia. Quando ele dava ali seu pequeno surto emocional, de descarga intelectual ou de descarga emocional, era muito fácil para eles contornar. Eles abriam a porta e falavam, vá passear. E eu não percebia uma agregação de algo a mais, do desafio, de um PEI, né, que é um projeto de ensino individualizado ao qual ele tem direito. Eu não percebia isso na escola, né? É como se a escola já oferecesse tantas atividades extracurriculares que eles não se preocupavam com essa outra parte. A escola também, quando eu falava de aceleração, a escola não era favorável à aceleração, porque achava ele imaturo, e também porque a escola perderia ali, né, um período de matrícula e de mensalidades. Então, a escola não era favorável à aceleração, que é um dos direitos que o superdotado tem, que está previsto inclusive na LDB, que é esse avanço escolar. A escola, se eu pedisse, me dava atividades extras, mas aí só sufocar ele com mais do mesmo, a gente tentou algumas vezes, não era interessante dar mais do mesmo, porque essas atividades elas não se propunham a ser desafios, não se propunham a ser projetos, então eram somente mais do mesmo, então não foi interessante. Aí a gente ficou um tempo, então, assim, desgostoso mesmo, por muitas vezes, às vezes ele não queria ir para a escola, dava trabalho, não queria acordar, quando acordava não queria tomar banho, quando tomava banho não queria escovar os dentes, não queria colocar o uniforme, não queria entrar no carro, não queria descer na escola, aí não queria fazer atividade quando chegava na escola, quando voltava não queria fazer atividade de casa, então era esse processo de negação, de não ver na escola um momento prazeroso mesmo, um momento gostoso, um momento agradável. Ele tinha ali os amiguinhos dele de rotina na escola, né? Mas eram poucos amigos. Era aqueles poucos amigos com os quais ele convivia, aqueles 5, 6 amiguinhos com os quais ele convivia. Aí depois a turma dele passou por uma redução, passou a ficar só ele e mais 3 crianças, e as saídas dele começaram a ficar mais frequentes. Aí foi um momento até que eu fui para a escola para perguntar à professora o que estava acontecendo, que ela só tinha 4 alunos. E todos os dias ela colocava meu filho para fora da sala. Então, o que estava acontecendo que ela não conseguia ter manejo com 4 alunos, né? Sendo que ela tinha um que era diferente. Por que não conseguia manejar esse que era diferente e envolvê-lo de forma que ele pudesse se beneficiar do conhecimento que estava sendo socializado ali, que ele pudesse agregar, que ele pudesse também ser desafiado, porque com apenas 4 alunos é muito mais fácil você fazer um projeto de inclusão. Então, eram questionamentos constantes, né, e esses sentimentos de insatisfação. Então, toda essa situação, né, esse esteio, esse cenário que eu estou descrevendo, é o que nos leva a pensar numa outra possibilidade. A socialização dele, então, era muito limitada, era somente com esses poucos coleguinhas. E como é que os professores lidavam com ele? Tinha uma professora que era mais adaptada, a professora de educação física, ela já sabia que ele não era dado à educação física, não gostava de movimento, ele não gosta de correr, não gosta de pular, não gosta de jogos coletivos, ele não joga futebol, ele não gosta de andar de bicicleta. Então, era uma criança que, para a educação física, precisa de ter um olhar diferente. E essa professora, ela conseguia ali envolver ele, às vezes, nas brincadeiras, respeitar o tempo dele, quando ele não queria participar da atividade, né? Quando ele não queria socializar naquela aula, ela conseguia fazer esse acolhimento mesmo. Mas ela não conseguia trazer o a mais e nem o desafio. Que isso é o difícil, né, da gente propor para o estudante superdotado. É trazer algo a mais ou trazer o desafio, né? Desafiá-lo a ponto de que ele consiga se integrar com o grupo dele. Então, é isso que nos leva a considerar o ensino público, porque no ensino público ele teria ali
uma gama maior de crianças com as quais ele estaria interagindo e provavelmente ele teria ali que interagir com outras crianças superdotadas, ainda que não identificadas e ainda que não fossem na mesma área que ele. Mas aí eu tiro ele de uma escola onde ele não tinha nem 100 crianças no turno dele e coloco ele numa escola onde no turno tem mais de 300 crianças. Então é uma transformação assim radical. Ele sai de uma escola pequena para uma escola de grande porte. Outra coisa também que motivou isso foi que ele foi avaliado novamente com 8 anos de idade. Ele fez ali a avaliação VISC completa e outros testes, ele fez uma avaliação neuropsicológica bem ampla. E aí nessa avaliação já deu ali o resultado do QI dele, foi com um QI muito alto. E também nessa avaliação, né, o percentil dele aí passou a ser o percentil 99. Então, num grupo de 100 crianças, só ele teria aquela inteligência, né, que é uma inteligência muito superior. Então, a chance dele encontrar outra criança na mesma idade dele, que tem a mesma inteligência, numa escola que tem menos de 100 crianças, era muito pequena. Então, levando ele para uma escola pública, onde eu tenho ali 300 crianças, a chance ela fica maior. As pesquisas em altas habilidades superdotação, elas citam fontes de uma pesquisa da OMS, que até já está defasada, mas que gira em torno de 3 a 5% de uma população, é uma população que tem alguma habilidade acima da média, é uma população de superdotados. Então, dentro de uma sala de aula, de 3 a 5% das crianças teria ali alguma habilidade acima da média. E numa escola, de 3 a 5% ali dos alunos atendidos, a gente deveria pensar, né, que eles têm a possibilidade de ser crianças com altas habilidades, que talvez não foram ainda identificadas. Porque a identificação no Brasil, ela é subnotificada. Então, poucas crianças são identificadas e dessas poucas identificadas, menos ainda são notificadas no censo escolar. Então, é ainda processual essa identificação no cenário educacional brasileiro. É uma coisa ainda em ascensão, em crescimento. Daí a importância da gente fazer muitas lives, de fazer rodas de conversa, de fazer palestras, de ter congresso, de ter seminário, de ter artigo, de ter capítulo de livro, de ter mesmo disseminação do conhecimento, de ter grupos do WhatsApp, né? Eu sou administradora de grupos do WhatsApp da temática de altas habilidades, superdotação, ter grupos no Facebook, de ter aonde a gente tiver espaço, né? De ter páginas, de ter canais no YouTube, de ter essas páginas no Instagram. A gente tem que estar nas redes sociais, a gente tem que estar aparecendo, a gente tem que estar falando sobre altas habilidades, superdotação, porque se a gente não fala sobre isso, a gente não planta as sementes da curiosidade, a gente não desperta outras famílias para isso. A minha família é uma família que não se apercebia dessas características, né? Que várias pessoas na família tinham características de altas habilidades de superdotação, mas até então ninguém tinha sido formalmente identificado. Depois da identificação do meu filho, eu tenho a minha identificação, aí meu esposo se lembra que ele já teve a identificação dele, né? Ele vai se lembrando que ele já tinha passado por esse processo, né? Que ele já tinha sido convidado até para integrar a mensa. Ele começa a se recordar de coisas lá do início da juventude dele, coisas que já estavam ali esquecidas. E a gente vai puxando ali, né, de tios, vai puxando, entre tios, entre primos, entre avô, bisavô, a gente vai puxando, né, a hereditariedade da família e a gente vai lembrando de casos de pessoas que tocavam instrumentos sem ter sido ensinados, que aprenderam a consertar máquinas, que eram ótimos com cálculos, que memorizavam livros da noite para o dia, que escreviam poesias, que aprenderam profissões sozinhos, então que tinham ali um talento, né, eu vou chamar assim, porque não foram identificados, não foram pessoas que passaram por processo de identificação em nenhum momento da vida. Então, provavelmente, né, porque as altas habilidades elas podem ter
quase sempre elas têm assim uma hereditariedade. Então nós temos na família pessoas que fizeram coisas incríveis, mas que para a gente era tão trivial, porque muita gente na família fazia, que a gente não se apercebeu disso. Por quê? Porque a gente não ouvia falar, a gente não tinha acesso a isso, nós não tínhamos acesso às avaliações, aos testes padronizados e nem ao conhecimento. Então, é preciso falar sobre altas habilidades, é preciso falar de superdotação. E quando a gente fala sobre isso, a gente não fala para se vangloriar, a gente fala para conscientizar, para tirar mais pessoas dessa nuvem, desse nublado, porque nada traz mais conforto para a gente do que o autoconhecimento, do que saber de onde você vem, né? É a sua história, sua trajetória, por que você sente tão intensamente, por que você pensa de forma diferente, porque você tem esse pensamento arborizado, porque que com você as coisas se processam de uma forma diferente do que com outras pessoas. E então, esse autoconhecimento, ele nos liberta, ele nos faz entender por que eu sempre fui diferente, por que eu sempre senti diferente. E se a gente não tem disseminação desse conhecimento sobre altas habilidades, fica mais difícil para as pessoas chegarem nesse padrão do autoconhecimento, né? Então, é a partir desse conhecimento que a gente começa, então, a pensar fora da caixa. Então, com essa segunda identificação no DEL, ficou mais claro para a gente que era necessário levar ele para uma escola maior, uma escola de grande porte. E por que uma escola pública e não uma escola privada de grande porte? Porque na escola pública ele teria acesso a vários aparatos que na rede privada ele não tem. Então, na escola pública, pelo menos aqui no meu estado, funciona assim. Aqui a gente tem o NAAS, que é o Núcleo de Atendimento às Altas Habilidades Superdotação. Cada capital do Brasil e a capital do Distrito Federal, né, de cada estado brasileiro e do Distrito Federal, ela possui um NAAS, ou deveria possuir. Esses centros, né, esses núcleos de altas habilidades, eles foram criados para dar suporte para aquele estado como um todo. E como a gente mora numa capital, que a gente mora em Goiânia, a gente presumia que seria fácil ter acesso ao NAAS, ter acesso a esse núcleo. Então, eu comecei a participar das atividades do grupo de pais do NAAS. E participando, eu percebi que o único acesso que teria para o meu filho na escola privada seria do tipo assessoria. O NAAS, a convite, se a escola fizesse o convite, o NAAS prestaria uma assessoria pedagógica para a gestão, né, para a equipe gestora da escola, explicando o que poderia ser feito, como deve ser o atendimento da criança com altas habilidades, como se desenvolve o projeto com a criança com altas habilidades, quais são as especificidades. E é só isso, é só essa assessoria. Mas se o meu filho estivesse na escola pública, o NAAS não apenas presta essa assessoria, como conversa comigo enquanto mãe, me chama até lá, me esclarece sobre os direitos da criança com altas habilidades, dá ali uma formação para a professora da sala de recursos multifuncionais, esclarece essa professora sobre como é o trabalho com essa criança, orienta a professora da sala de recursos multifuncionais no seu projeto, orienta a professora da sala regular na elaboração do projeto de ensino individualizado, e o NAAS faz um acompanhamento de toda a trajetória escolar dessa criança. Então, ele teria ali um acompanhamento no ensino fundamental, no ensino médio e até a porta da faculdade. Seria tudo ali facilitado pelo NAAS. E ele teria os seus direitos assegurados, que seriam os direitos dessa aceleração, o direito de ingresso antecipado na universidade, caso ocorra dele passar, numa prova para a faculdade mais cedo, seja essa prova
né, por meio do Enem, seja por meio de processo de vestibular, pelo processo seletivo que a faculdade usa. Então, eles dão até essa assessoria para que eles possam, né, juridicamente, argumentar de forma que o direito do superdotado possa ser respeitado, resguardado, e que ele consiga esse ingresso antecipado na universidade, se for o caso. Então, todo o apoio, todo o amparo que o NAS, o Núcleo de Altas Habilidades de Superdotação, oferece para a criança que está na escola pública. Então, eu tinha mais prós do que contras para levar ele para a escola pública. A matrícula foi bem tranquila. Assim que eu cadastrei ele e coloquei que ele era uma criança com necessidade educativa especial, a vaga para a escola que eu queria estava lá, surgiu. Então, foi super simples. Eu simplesmente coloquei todos os dados dele, fui na escola privada, pedi a declaração de transferência, levei para a escola pública e já fiz a matrícula. Foi muito rápido. A escola pública, já no ato da matrícula, já recebeu toda a documentação dele em relação às altas habilidades, o laudo neuropsicológico dele. A escola já acionou a equipe pedagógica que dá supervisão para a escola, que aqui são chamados de apoio pedagógicos, e eles já fizeram toda a orientação de como deveria ser o acolhimento dele. Ele foi muito bem acolhido dentro dos termos da lei. E aí, toda a política que é específica para altas habilidades de superdotação foi explicada para a escola, e a escola começou então a caminhar dentro dessas políticas. Mas foi um pouco moroso. Demorou ali cerca de 8 meses para sair o atendimento dele na sala de recursos multifuncionais, mas saiu. E no momento ele está frequentando então a sala de recursos 2 vezes na semana. Não teve flexibilização curricular, né? Ele tem o PEI. O que ocorre é que às vezes ele não quer fazer uma determinada atividade, então ele é liberado dessa determinada atividade, se ele acha que é repetitiva, se ele não está com vontade de fazer. Ele ainda tira pequenas sonecas, mas ele não acontece mais dele ir para fora brincar no parquinho. Ele ter que sair da sala para brincar, isso não aconteceu. Ele tem esse atendimento da professora do AEE na sala de recursos multifuncionais. O AEE é o atendimento educacional especializado. Então, ele passou a ter uma coisa que ele não tinha na rede privada, que é esse atendimento especializado. Então, assim, foi um ganho muito grande, né, para ele. No começo, os professores ficaram um pouco inseguros, porque a escola não tinha experiência de atender crianças com altas habilidades de superdotação, mas é uma escola com muita experiência na área da inclusão escolar. Lá tem diversas crianças do público com necessidades educativas, então tem crianças com diferentes casos, né? Tem as crianças autistas, tem as crianças com deficiências motoras, tem as crianças com deficiência intelectual, tem crianças com os transtornos mentais. Então, é uma escola que está habituada ao olhar de inclusão, e foi por isso que eu optei por essa escola, por ela ser uma escola que tem esse olhar para a inclusão e por ser uma escola que já tinha a sala de recursos montada e já tinha uma professora de AEE em exercício. Então, já teria ali uma facilidade na questão da inclusão escolar. Emocionalmente, essa mudança para ele, a princípio, ele não gostou. Ele ainda sente falta da escola anterior, a qual ele tinha muito apego emocional e que era mais suave para ele, né? Na escola pública, ele tem que enfrentar as diferentes personalidades. Então, ele passou a ter ali uma gama de crianças diferentes ao redor dele, de inteligências diferentes. E isso tem sido o desafio, né? A socialização passou a ser desafiadora. E a gente vê, a gente como família, viu muito crescimento nele em relação à socialização. A forma dele de brincar e interagir com outras crianças mudou, e mudou de uma forma positiva.
Então, ele ficou mais receptivo, ele ficou mais tranquilo para interagir com outras crianças, ele passou a ter mais sociabilidade, mas ele ainda tem muito ainda a adquirir em questão de habilidades sociais. Tem alguns momentos que a gente percebe que ele não tem traquejo, ele não tem manejo social, falta mesmo de repertório, falta repertório social para ele, para se sobressair, para se mostrar nas diferentes ocasiões, para saber o que fazer em algumas situações. E isso a gente acredita que a escola pública vai ajudar muito, vai fornecer para ele situações favoráveis a desenvolver essas habilidades sociais. Ele fez novas amizades, ele passou assim a ter outras pessoas como ponto de referência, sejam colegas que sabem mais, sejam colegas que sabem menos do que ele. Ele passou a identificar com mais facilidade crianças que sabem, né, no mesmo nível que ele, crianças que sabem menos do que ele, e ter paciência com eles, né, coisa que às vezes ele tinha dificuldade. Agora ele é bem mais paciente com o ritmo dos outros de aprendizado. Isso foi muito positivo. Ele também passou a se expressar melhor, e com a sala de recursos veio a oportunidade para ele poder se, assim, expor os talentos dele. A professora oportunizou para ele uma apresentação musical numa festa que a escola teve. Ele teve a oportunidade de tocar teclado nessa festa, mostrando uma das habilidades que ele possui. E para ele aquilo foi assim revigorante, foi a escola conhecendo as altas habilidades dele. Então ele se sentiu muito satisfeito. E nessa escola também, a cada bimestre, ele ganha ali uma premiação, se você é o estudante que se destacou naquele bimestre na sua turma, e ele está ganhando essas premiações, que são medalhas, isso tem sido um incentivo também. Então, coisas que são diferentes do que tinha na escola privada. Na escola privada, ele chegou a participar de um concurso de soletração, onde ele tirou o primeiro lugar. Ganhando, ele estava no segundo ano, ele ganhou inclusive de crianças que já estavam no quinto ano. Então, para ele também foi assim, uma coroação, né, ter ganhado esse concurso na escola privada. Agora, na escola pública, ele está tendo a oportunidade de mostrar que ele tem outras habilidades, não só habilidades do tipo acadêmica, do tipo escolar, como habilidades do tipo criativo produtivo. Então, ele tem a oportunidade de fazer os desenhos dele à maneira dele, né, de construir ali um portfólio no seu caderno de desenhos. Ele tem a possibilidade de estar mostrando esses desenhos, ele tem possibilidade de estar se expressando com a sua linguagem de maneira mais livre. Então, ele tem outras possibilidades. E de pontos negativos é que ele sente falta dessas atividades extracurriculares que tinha na outra escola. Aula de capoeira, aula de robótica e programação e aula de música. Então, ele sente falta disso. E sente falta também dos colegas que ele já estava acostumado, os colegas que ele tinha apego, né, da rede privada com os quais ele estudou durante muitos anos. Então, fazendo assim uma breve reflexão, né, as duas redes tiveram pontos positivos, tiveram pontos negativos. O que a gente percebe é que para esse momento em que ele está estudando, para esse momento de vida em que ele se encontra, para o agora, né, para o vivido de agora, nesse momento a escola pública é que está atendendo mais às demandas que a gente percebe enquanto família. E é a que vai nos dar a possibilidade de ter o acompanhamento do núcleo de altas habilidades na AS. Então, nesse momento, a escola pública tem tido essa vantagem para a gente, que colocou ele na sala de recursos, né? Tem dado visibilidade às altas habilidades dele, traz desafios para ele. Ele continua fazendo o tratamento com a psicoterapia, trocou de psicólogo,
já 2 vezes, então do psicólogo que atendia ele aos 3 anos de idade era um, aos 5 anos de idade era outro, e agora que ele está com 9 anos, né, desde 8 anos é outro psicólogo. Então, ele foi trocando de terapia, né, ele passou por terapia ABA, passou por terapia TCC, agora ele continua com terapia TCC, e os desafios que o psicólogo coloca para ele são diferentes dos desafios que a professora da sala de recursos coloca para ele, que são diferentes dos desafios que a professora da sala regular coloca para ele. Então, ele vai passar ali pelos diferentes tipos de desafios. Mas a gente percebe que eles vão se integrar de forma ali a dar coesão, né, ao que ele está vivendo. Esses desafios vão se integrando de forma a constituir uma identidade mais forte. A gente percebe que falta muito conhecimento a respeito desse atendimento à superdotação. Tem hora que eu pergunto lá na escola pública o que está faltando para o NAAS ir lá, que até hoje o NAAS não compareceu, não esteve lá, não houve orientação no NAAS desde que ele foi matriculado. Aí, ora, eles falam que é desencontro de informações, que é burocracia, que é necessário que uma pessoa faça o ofício, chamando na NAAS, tem hora que eles falam que é a professora da sala de recursos, não é ela, não é a coordenadora pedagógica que tem que fazer, não é a coordenadora pedagógica, o apoio pedagógico que tem que fazer o ofício, não é ela, é a diretora que tem que fazer, aí a diretora começa a fazer, não é a diretora que vai fazer, é a chefe da equipe multidisciplinar que tem que fazer o ofício, então tem tido muitos desencontros de como é que vamos chamar a presença do NAAS para a escola. Então, agora, nesse segundo semestre, meu desafio é trazer o NAAS para a escola, para poder, então, ter ali um acompanhamento mais próximo. E que o NAAS saiba quem é meu filho, quais são os potenciais dele, que ele possa ter a oferta das oficinas que o NAAS oferece para as crianças superdotadas, que ele possa conhecer outras crianças que são atendidas pelo NAAS, que ele possa fazer parte desse leque, né, de possibilidades, e que ele tem muita vontade de interagir com outras crianças com altas habilidades, que tem um perfil parecido com o dele, e isso ele precisa estar, então, em contato com aonde essas crianças vão. Então, eu quero que ele seja atendido pelo núcleo, que ele tenha contato com outras crianças superdotadas, que ele saiba que ele não é uma gota perdida no oceano, mas sim uma gota que faz parte de várias moléculas junto com outras gotas e que juntas estão pelo menos enchendo um copo d'água. E aí que nesse diálogo, né, com outras crianças superdotadas, que ele possa então ali se sentir representado, que ele possa se sentir validado também, que ele possa ter a vez dele, vez e voz. Fica bem nítido para a gente a questão da falta da formação de professores, porque nem na rede privada, nem na rede pública a gente encontrou professores que soubessem o que são as altas habilidades de superdotação. Aí eu sigo dando o meu livro de presente, esse aqui, Talento, Superdotação, Problema ou Solução, da Maria Lúcia Sabatella, que é o livro que eu apresentei os professores dele. Eu sigo dando esse livro de presente, né? Eu compro assim 3, 4, deixo ele no armário. Aí é o livro que eu dou de presente. Toma aqui, saiba sobre superdotação. Tipo assim, vamos falar sobre superdotação hoje? Conheça a superdotação, é o livro de entrada. E para quem está querendo saber, né, quem tem curiosidade de saber se você é superdotado ou não, aqui tem umas listinhas bem legais de características de pessoas com altas habilidades de superdotação, de como são esses alunos na sala de aula. Dá para você fazer um checklist aqui, para saber se você realmente possui ou não possui o perfil. Então, esse é o livro que eu dou para os professores, porque falta sim a formação. A maioria dos professores nunca ouviu falar sobre isso, nem na formação inicial, nem na formação continuada, nunca deu aula para uma criança assim.
A escola não está preparada, a escola não tem estrutura, a escola não sabe os direitos dessas crianças, somos nós, as mães, que temos que chegar lá e falar: olha, ele tem direito de fazer prova separado, ele tem direito de tempo extra para a prova, porque ele vai para Nárnia, tem hora que ele sai da realidade, sai da casinha dele, desregula, ou então ele acha ali um detalhe errado na prova, ou a partir de um negócio que ele lê na prova ele fica viajando, ele vai longe no raciocínio dele, até ele voltar de novo, cair de novo, ensinar a prova. Isso não é déficit de atenção, isso é pensamento arborizado, não é déficit de atenção, é pensamento arborizado. A partir de uma coisa que ele leu ali na prova, ele faz conexão com outras coisas e talvez ele lembra de um problema que ele tinha e ele linka aquilo com o conhecimento que ele já tem e ativa uma outra área do cérebro dele, ele começa a fazer contas e cálculos e nesse pensamento arborizado, ele esquece de retornar para a questão que ele estava respondendo. Então ele tem direito sim de tempo extra para resolução das suas provas, ele tem direito de fazer as provas num local separado, silencioso, se isso for necessário para ele. Se ele tiver com dificuldade de fazer a prova num ambiente ruidoso, que sala de aula na escola pública ela é um ambiente ruidoso, então se ele tiver necessidade, ele tem direito sim, né, de ter essas facilidades. Ele tem direito de fazer menos atividades do que os colegas, se ele já aprendeu o conteúdo, né, com menos questões, ele tem direito de encerrar por ali, dar por encerrado, sem que isso vá penalizá-lo, sem que o professor fique escrevendo atividade incompleta. Que pena, você não concluiu. Olha, você tem que terminar isso aqui em casa. Não, não precisa não. Se você já comprovou para mim que você absorveu esse conteúdo que eu te passei, que você já o compreendeu, você não precisa terminar isso em casa, você não precisa refazer essa atividade, porque você aprende com menos estímulos. Os seus colegas que precisam de mais estímulos, de mais repetições para aprender, então eles vão continuar repetindo este conteúdo para aprender. Você que não está precisando de mais repetições para aprender, aí é a hora que entra o PEI, o plano de ensino individualizado. O que o professor vai propor, né? Aí nessa hora a escola tem que ter algo organizado para propor o a mais, para propor o além, para que esse aluno superdotado possa estar desenvolvendo projetos, possa estar desenvolvendo algo a mais, um desafio. Então, nessa questão de estrutura, as escolas não estão preparadas, infelizmente. Pouco conhecimento, pouca formação e a gente precisa construir com os tijolos que a gente possui. Então, cada família, ela leva o seu tijolinho. Então, nessa escola eu pus o meu tijolinho. Na próxima escola que ele for, eu vou colocar outro tijolinho. E a próxima família vai pôr outro tijolinho. E assim a gente vai construindo, né, esse conhecimento sobre as altas habilidades, a gente vai construindo essas práticas educativas para as altas habilidades. Ah, existe teoria sobre isso? Existe. Existe uma forma de se fazer? Alguém já escreveu sobre isso? Já, e muito. Então, temos vários modelos educacionais. Renzulli tem um modelo de enriquecimento curricular. E essas coisas existem. Mas como a gente pega isso, né, tira da teoria e coloca na prática? É tensionando, é explicando para o sistema de ensino e tendo o apoio dos núcleos, como na ASA. A gente precisa de apoio, né? E apoio das políticas públicas, que infelizmente a gente não tem tido políticas públicas que se convertam mesmo em ações reais para as altas habilidades de superdotação. Elas ficam muito no campo das ideias, né, as políticas para essa área. Elas estão muito no campo das ideias e pouco no campo da efetividade. Precisaria de converter mais políticas para esse campo da efetividade mesmo, para o campo prático mesmo. E para isso seria necessário ouvir famílias, ouvir professores, ouvir pessoas que passaram pelo sistema de ensino, os adultos com altas habilidades de superdotação. Então, isso é um caminho, né, a ser construído com os nossos tijolinhos. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. E a pergunta fica, né? Qual dos dois sistemas é melhor? Depende. Depende do momento que você está vivendo, né, com a sua criança
e de qual é o objetivo que você tem para esse momento com a criança. Para esse momento que eu estou vivendo com meu filho, para o objetivo que nós temos, o melhor nesse momento é a escola pública. Então, o que a gente tem para ele em mente? Que finalizando essa primeira etapa do ensino fundamental, que na segunda etapa do ensino fundamental ele vá para os colégios estaduais, e no colégio estadual é mais fácil o apoio do NAAS, é mais linkado com o colégio estadual, que eles têm uma parceria sólida com a Secretaria Estadual de Educação, e que do NAAS eu quero que ele siga para fazer ensino médio nos institutos federais, né? Que ele siga uma carreira no Instituto Federal e dali alce voos maiores, né? Se ele quiser fazer uma faculdade, uma universidade, ou se ele quiser dar um intervalo, tirar ali um ano sabático, aí são caminhos que ele pode estar pensando, mas que ele faça ali uma trajetória dentro, então, agora do ensino público, pelo menos que a gente prevê para ele nesse momento. Pode ser que daqui a algum tempo, uma outra realidade, né, ele na adolescência, a gente perceba um outro tipo de necessidade. Mas isso tudo é o tempo que vai dizer. Para esse momento que a gente está vivendo, a necessidade que a gente vê nesse momento de ser acompanhado pelos órgãos públicos nos leva a mantê-lo no sistema público. E a gente está muito satisfeito com a sala de recursos, com o que tem sido desenvolvido com ele na sala de recursos, tem sido muito bacana, tem sido muito positivo. E é isso que a gente gostaria de falar. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live, todo mundo que vai assistir depois a live gravada. E quero aqui reforçar a importância, né, desse diálogo sobre as altas habilidades no Brasil. Quero dizer que é muito, muito importante a gente falar sobre altas habilidades, falar sobre a superdotação. E se você conhece aí alguma criança com altas habilidades, superdotação, né, como é que a escola lida com isso? O que as escolas poderiam fazer de melhor? Essa é a nossa experiência, né? Cada família tem a sua experiência, tem a sua história, né? Então, a gente está aqui compartilhando histórias. Compartilhe também a história do seu filho, quem está assistindo, né? Conte a história, conte a trajetória, que isso é muito importante. E vamos pensar juntos o que as escolas poderiam fazer de melhor, né? Para atender esse público. Se a escola pública poderia estar fazendo algo diferente, se a escola privada poderia estar fazendo algo diferente, né? Onde é que a gente poderia estar acertando enquanto família, o que é que a gente poderia estar tensionando, como a gente, enquanto família, poderia estar se unindo, né? Para poder pedir os direitos dos nossos filhos. Fica aí um abraço a todos. Vou deixar a live salva aqui e vou subir ela também para o YouTube. Agora, as nossas próximas lives vão ser em agosto, porque dia 10 de agosto a gente comemora o dia do superdotado. Então, em agosto, a gente vai estar fazendo as lives comemorativas da superdotação. Até mais, um abraço para todos. Tchau, tchau.